Esse vídeo hoje ele vai ser menos sobre conhecimento e mais sobre desabafo. E vai ser sobre a pressão que a gente dá psicológica na gente mesmo e o quanto isso pode prejudicar a nossa vida. Mas não dizendo que eu estou mal da cabeça, para deixar bem claro, tá? É só um desabafo de quem quer crescer, de quem tem ambição de querer ir mais longe, só que ao mesmo tempo a gente fica dando uma pressão interna tão grande na nossa cabeça que eu não sei isso onde pode levar. Mas nada vai me afetar, essa que é a verdade. É só mais compartilhar que eu tenho certeza que em algum momento vocês podem chegar a isso, dependendo do que vocês querem e onde vocês almejam sentar na cadeira um dia. Mas vamos voltar 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, quando começou a Valida, quando eu tava tentando começar algo, eu me sentia impotente porque tudo que eu fazia dava errado, tudo que eu tentava dava errado. Acho que eu tentei para mais de 10 coisas e tudo deu errado. Eu falei, nossa, eu tenho uma expertise de fazer coisas darem errado. Se eu tivesse numa competição, eu ia ganhar medalha de ouro. E aí acabou que Valida. Vi a dor, resolvi, primeiro mês, 3.419,60. Falei, opa, aqui tem alguma coisa. E aí tem muita gente que começa a SAIS e acha que essa link é Disney, né? Que vai vir recorrência, que você não vai ter churn, que você vai viver uma vida tranquila, que tá tudo ótimo. Eu ainda posso dizer que a gente tem algo tranquilo, porque a gente tem um churn baixo, a gente, poxa, tá azeitando a nossa máquina de geração de demanda, a gente tá crescendo. Eu fico com um frio no estômago, porque eu tenho alguns amigos que tem size B2C e tem, sei lá, de 8 a 10% de churn no mês. Isso pra mim, eu não sei se eu conseguiria viver. Pra eles é tranquilo porque eles já vivem isso, né? Eu não vivo. Então pra mim não é comum. E aí até esse vídeo tá saindo até por conta de um desabafo que eu tava... Desabafo não, uma conversa minha com o Thiago. Thiago, em homenagem sua esse vídeo, tá? Eu respondi alguma coisa dele, um post dele, na verdade, um history dele, e a gente começou a conversar. E eu tava falando sobre a pressão que a gente se dá em querer fazer as coisas darem certo. Então, quando eu comecei a Valida, saí de casa, 3.419,60, eu só queria fazer dar certo. E cara, a gente vem caminhando, sempre crescendo, crescendo, churn baixo, previsibilidade. Nossa, acho que o que eu vivo na Valida seria, vamos dizer assim, um sonho de muita gente, no sentido de recorrência, churn baixo. Poxa, eu sei que o que eu ganho hoje, eu posso dormir, eu posso passar 4 meses que a gente vai ter o mesmo churn. Vai ter o mesmo churn, não, vai ter a mesma previsibilidade. Então assim, tudo aqui é muito sólido e palpável. E não dizendo que outros sites sejam, tá? Eu tô falando da minha realidade. Mas acaba que quando a gente é muito ambicioso, sempre a gente quer tanto que tudo que a gente tem se torna pouco. Então, poxa, se eu olhar pra trás, tudo que a gente construiu em 2 anos e meio, cara, é algo muito bom. Só que ao mesmo tempo que é algo muito bom, eu digo pra mim mesmo que tudo que eu conquistei até agora ainda é pouco. Então, poxa, bater 1 milhão de ARR. Isso é o sonho de muita gente. Isso era muito meu sonho. Nossa, eu ficava com Everton, a gente tá chegando próximo. Quando a gente saiu da barreira dos 83.400, sei lá, foi pra 90. Cara, foi um negócio assim muito rápido. Saiu de 80 pra 90 um pouquinho rápido, vamos dizer assim. Tá? A gente bateu muito ali na trave dos 88, 89 pra quebrar a barreira dos 90. E aí a gente passou dos 1 mi de ARR tão rápido que eu nem senti. E eu falei assim, caramba, a gente já passou de 1 milhão de ARR. E aquilo se tornou tipo, poxa, eu parei pra pensar, cara, eu queria tanto chegar, a gente passou, eu já tô me cobrando mais. E aí entra muito numa perspectiva de você que tá começando o SaaS, onde você quer chegar, né? Eu acho que pra quem quer ir muito longe, o que
tem hoje é muito pouco, falando por mim, tá? Eu sei que o meu conhecimento hoje, do que eu levei de 0 para 100, não vai ser o mesmo conhecimento que eu vou levar de 100 para 300. E de 300 para 1 milhão vai ser outro jogo completamente diferente. E eu sempre digo que sair dos 0 para os 30 é bem mais difícil do que dos 100 para os 300. Porque você já tem grana, você pode testar mais, você pode contratar mais gente, trazer gente mais inteligente para falar o que você precisa fazer, não o que você acha. Porque no início, quando eu saí dos 0 aos 30 era eu, uma closer, que eu ainda tinha contratado errado, quem mais? Um dev, que trabalhava com a gente, 2 devs, e eu era suporte financeiro, RH, velho, eu fazia tudo. Eu emitia, pra vocês terem noção, eu não sabia o que era um BPO naquela época. Na verdade, eu não tinha dinheiro pra contratar um BPO, mas naquela época eu emitia 700 notas fiscais, tudo na mão. E o nosso vencimento, e aí eu botei o nosso vencimento como 6,20. E aí eu emitia pelo menos 350 notas fiscais no dia até o dia, não, na verdade no dia 6 eu precisava enviar, porque precisavam pagar, era 6 dias antes. Então dia 6 era o pagamento, eu precisava emitir até o dia 30, e dia 20 eu tinha que emitir até o dia 14, dia 15 para enviar para pagar até dia 20, para pagar até o dia 20 eu faço os pagamentos dia 22, sempre 2 dias depois aqui. Então fazia tudo na mão. Eu gastava pelo menos um dia fazendo isso. Literalmente um dia. Eu pegava o final de semana, sempre o meu sábado, era emitindo nota fiscal e boleto. E eu fazia com o maior orgulho, sabe? E eu às vezes parava pra pensar, nossa, eu tô cansado de emitir nota fiscal. E aí eu olhava pra trás e eu pensava, poxa, o meu sonho um dia era estar emitindo tudo isso de nota fiscal. E hoje eu tô emitindo. Então, bora lá, Yuri, bora terminar de emitir. Acabou que a gente contratou um BPO. Foi um dos nossos melhores investimentos. Porque hoje eu tenho mais tempo no final de semana. E aí acaba que entra no final de semana. Eu fico imaginando, cara, o que a gente tá construindo, pra mim isso é muito pequeno pra onde eu quero chegar. Só que, olhando pra trás, quando a gente saiu de, sei lá, 10, 20, 30, 40, 80, 90 mil, eu não quero ser soberbo, tá? Entendam esse meu lado, eu não quero ser soberbo. Falando sobre o que a gente faz é pouco, porque pra quem tá iniciando pode achar que, nossa, o Yuri tá menosprezando. Não, não é isso. É que eu tenho certeza que se tu tá levando a sério esse jogo de sais, um dia tu vai chegar nesse momento que a gente tá. E aí a gente se cobra tanto, a gente quer tanto, que no final a gente não olha pra trás e vê o que a gente construiu. E onde é que eu quero chegar com esse vídeo? É que até onde você está disposto a pagar o preço para querer ir mais longe. Eu tô abdicando da minha vida há 2 anos, eu não faço exatamente nada. Pra mim, vir morar pra São Paulo foi o melhor investimento, no sentido de, poxa, conexões, conhecer pessoas novas. Mas eu sempre falo que se minha vida fosse um pay-per-view, você odiaria assistir ela. Porque eu acordar da cama pra minha mesa, não tem um dia que eu não acorde pra resolver problema. Eu sempre digo que na minha posição eu sou um facilitador dentro da Valida. Meu papel é ajudar as pessoas dentro da empresa a resolverem problemas. E aí dormir tendo problema e acordar nessa rotina há 2 anos. Hoje é uma rotina bem melhor do que antes eu ainda tinha que sair para vender. Não que eu não goste de vender, eu sou muito chato em produto, visão de produto, operacional. Mas operacional que eu falo mais da parte de vendas e suporte. Eu sou um cara extremamente chato com isso. Meu suporte sabe o quanto eu sou chato com o suporte. E vendas também, né? O core business da empresa é vendas, pô. Se não tiver... O core business que eu digo é o que pulsa o sangue para as outras partes, seja o cérebro, perna, braço, é vendas. Se não tiver vendas, tu não cresce. E eu faço questão de estar dentro disso porque é isso que vai fazer a gente ir mais longe. Depois eu posso contratar alguém muito melhor, focado só em vendas, porque já tem o growth aqui dentro, para trazer mais resultado, para melhorar, enfim.
mas eu preciso hoje estar no operacional ainda. Bem menos do que antes, quando se fala em algumas coisas de processos, mas a provocação não é só sobre começar um SaaS, é depois que o seu SaaS deu certo, aonde você quer ir, até onde você quer ir e até onde você está disposto a pagar o preço de onde você quer chegar. Eu tenho certeza que quem está vendo esse vídeo tem SaaS e se pergunte, tá? Seria bacana ter essa resposta. E para quem está começando, eu entendo. Se tu tiver algum problema contigo mesmo e falar, cara, eu não consigo pensar em nada, porque eu já tive na tua posição. E não se sinta burro, porque às vezes o problema tá na sua frente e você não tá conseguindo enxergar. Isso parece papo de coach, mas não é papo de coach. É porque o problema tava na minha frente, da valida, eu vi e desenvolvi. Só deu certo por um único motivo. Eu tava muito fodido de grana, de perspectiva de vida, de não estar querendo morar na casa dos meus pais. Então a valida só deu certo porque eu quis que fizesse dar certo. Porque com certeza se eu tivesse uma graninha, alguma coisa assim, não fosse tão desprendido com certas coisas, vocês não estariam vendo meu vídeo. Eu fui maluco o suficiente de fazer 3.419,60, ir pra morar pra Belém, ficar em 2 Airbnbs, depois eu fiquei em outro fixo, pagava R$1.800 de aluguel, cara, saía pra bater de porta em porta em loja de shopping, segurança querendo me tirar de loja de shopping, cara, mandar mensagem todo dia pra um monte de gente falando, pô, você poderia me indicar isso e aquilo. Cara, a necessidade é a mãe das invenções. Ela foi a necessidade minha de querer fazer algo, foi eu enxergar o problema da minha mãe, depois eu ter saído de casa, passar o primeiro mês comendo pão, queijo e presunto, eu saber que eu queria comer melhor, queria pagar minhas dívidas. Então assim, todo esse processo que eu passei atrás, de tudo que deu errado pra trás, eu tento olhar e falar assim, nossa, eu precisava passar por isso pra estar hoje gravando esse vídeo pra vocês. Então assim, nada vai cair no teu colo. Não acha que as coisas vão dar certo só porque o destino quer que tu dê certo. Se tu não levantar tua bunda da cama, né? Essa que é a verdade. Eu precisava sair de casa todos os dias. Eu lembro que eu só tinha umas 3 blusas sociais. Eu andava só de social antes, era muito engraçado. Toda vez que eu ia pro shopping, eu ia às vezes de sapato social, calça jeans, blusa social e bater de porta em porta. E eu acho muito engraçado o que eu vivia, porque, cara, quando a gente quer fazer dar certo, independente do momento, independente do lugar, a gente vai dar um jeito. Eu não tinha grana pra ficar em Belém e eu ficava na casa de amigo meu, pra vocês terem noção. Eu tinha muita vergonha, mas eu precisava daquilo naquele momento. Tinha o Luiz. Luiz é um grande brother meu. Eu passei, sei lá, quase um mês na casa dele, morando na casa dele. Eu sentia vergonha que tinha a cama dele, aí embaixo tinha aquela camazinha que puxava. E eu ficava lá na casa do Luiz, morrendo de vergonha. Mas, cara, eu mesmo com vergonha eu queria fazer dar certo. E tinha o Digão, outro amigo meu, ele trabalha como oficial da Marinha, passou no CIAB, enfim, acho que hoje ele é primeiro oficial. E aí ele só fica em casa de 40 e 43 dias. E daí, quando eu tava com vergonha de pedir pro Luiz, eu ia pedir pro Rodrigo pra ficar na casa dele. E aí eu ficava lá, velho. Então, assim, dormia na casa dele, sei lá, passava uma semana na casa dele, eu saía, fazia reunião no quarto dele. Nossa, saía pra ir pro shopping vender, conversar, me reunir com o empresário. Enfim, e aí é isso que eu digo pra vocês. São algumas coisas que eu nunca tinha falado. Mas hoje eu só cheguei onde eu cheguei porque eu quis que as coisas dessem certo. Vender pra B2B é totalmente diferente de vender pra B2C. É uma tomada de decisão maior, relacionamento no começo para vender, pagamento, ser uma camada de segurança. A gente não era pagamentos, a gente era uma camada de segurança, mas eu vendia uma solução contra golpes e otimização de tempo de produção e entregava agilidade ali pro financeiro. Então assim, no final, as coisas só vão dar certo se você quiser que dê certo. Tem muito site que é bom, mas
as pessoas às vezes têm vergonha de botar a cara. Eu comecei um Instagram, me sigam lá, Yuri da Valida. Teve um cara que comentou num vídeo que eu postei no Instagram, ele falando, poxa, eu tenho funil de vendas, eu tenho um produto, eu tenho tudo, mas eu tenho medo. Vocês já pararam para perceber o quanto o medo eles travam algumas pessoas? É por isso que dizem que o cemitério é o lugar mais rico, né? E eu fiquei me perguntando, hoje eu cheguei no momento que eu não tenho mais medo. Tipo, não sei, eu perdi essa sensibilidade de medo. Não é que eu não tenha medo, não é que eu tenho medo, mas é que o medo não me trava. Eu sei qual é o problema, eu falo, foda-se, vou fazer. No mais, se tudo der errado, eu vou aprender. Então acho que era esse vídeo que eu queria fazer hoje, mais sobre esse desabafo, que quem tá começando e não tem ideia pra SaaS, eu entendo tua frustração. No momento que tudo der certo, vai ser uma montanha russa. E quando tiver dado certo, tu entender que tu tá construindo algo sólido, e tu tiver a ambição de crescer, não quer viver um lifestyle, porque a gente não quer viver um lifestyle de SaaS, viajar, nômade digital. Eu poderia estar muito bem fazendo isso. Mas tô aqui gravando esse vídeo pra vocês e falando sobre um problema que eu acho que eu posso melhorar em mim. E que isso vocês, queira eu que um dia vocês passem por isso, no sentido de, poxa, vocês deram certo. Agora, qual é a nossa próxima etapa? E é isso que eu tô vivendo hoje. A gente tá saindo de um jogo que o que eu fiz daqui pra trás não vai servir para o que a gente vai fazer daqui pra frente. Então eu estou vivendo um novo momento de o que eu posso fazer para jogar outro jogo, para aprender mais coisas, pra gente conseguir crescer mais. Isso só vai depender de mim. E esse é um desafio meu agora de o jogo de 100 a 300k. O que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender e como eu posso fazer para melhorar e como eu vou chegar. Eu já tenho algumas respostas, já estão bem claras, mas só estão bem claras porque eu tenho pessoas no time que estão me ajudando. Que acho que com certeza se não fossem por eles também, eu não teria dados tão palpáveis que nem eu tenho hoje e segurança no que a gente pode investir para conseguir crescer. Então, o lado bom de ter a recorrência é que você pode trazer mais pessoas, que elas são mais inteligentes e que conseguem te fazer ir mais longe. Mas quando era eu e o Everton, era só eu e o Everton. Então, eram as nossas decisões, as nossas estratégias e graças a Deus o porta a porta funcionou muito bem comigo. E o que eu digo pra vocês, todo mundo quer fazer o mais fácil. Todo mundo quer vender inbound, todo mundo quer fazer... Sabe, o feijão com arroz, quando eu digo feijão com arroz, todo mundo só quer fazer o que todo mundo faz, mas ninguém quer ir no porta a porta. É por isso que um dos motivos de eu ter dado certo é que eu perdi a vergonha na cara e ia bater de porta em porta em loja de shopping. Foda-se se eu ia tomar não. Eu tô aqui falando com vocês e foi isso que fez eu dar certo. Então assim, se vocês querem começar, se vocês estão com dúvida, eu acho que a pior coisa que vocês podem fazer é ficar com essa dúvida. Só executa, velho. No máximo, o que pode acontecer é vocês darem errado, mas vocês não vão dormir sabendo que vocês não tentaram. E aí, o problema pode ser vocês começarem a ver várias pessoas dando certo e vocês pensarem por que eu não tentei lá atrás. Tamo junto.